A cura da planta não foi descoberta agora pela ciência. A ciência descobriu que a cannabis é uma planta medicinal. A ciência descobriu? Isso aí já é muito velho. Mesopotâmia e Egito, é isso que você vai trazer pra gente hoje aí nessa série da história e ritualística da cannabis, cara. É isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho do passado, da galera do passado que já fazia o deguste. Vamos falar um pouco sobre a Mesopotâmia, tá, pessoal? Mesopotâmia, para quem não sabe, ficava ali naquela região entre o Irã e o Iraque, ali no Oriente Médio. Era uma galera que usava o barbão de lenhador, né? Então você que gosta de barba grande, tá achando que isso aí é moda nova, isso aí já é muito tempo, né? Mais ou menos aí há 3.000 anos antes de Cristo, a galera lá já fazia o deguste, né? O pessoal ali da Mesopotâmia era uma região onde vários povos dominaram, assírios, babilônios, o pessoal ali da Suméria, eles foram responsáveis por grandes obras, inclusive dentro da jardinagem, como nessa segunda foto que vocês podem observar. Eles faziam jardins suspensos ali nos palácios, né? Traziam plantas, colocavam plantas grandes, eles tinham um sistema até de bombeamento de água, sabe, pessoal? Eles tinham um sistema de bomba, que eles puxavam água em forma de parafuso, em que a água vinha girando, subia, descia. Então, eles eram pessoas bem avançadas para a sua época, né? E eles já, 3.000 anos antes de Cristo, eles já utilizavam a planta. Vocês podem ver aí nesse primeiro slide aí, ó. Olha que plantinha bonita aí, ó, gravada aí na esquina com uniforme, né? Só fico pensando aí na hora de pitar se caísse na barba, pegava fogo. Então, há mais ou menos uns 3.000 anos, eles já usavam tanto em rituais religiosos, como também em práticas médicas, né? As práticas médicas que eles usavam, principalmente ali no caso da Mesopotâmia, era alívio da dor, né? E também propriedades, né, anti-inflamatórias, né? Naquele tempo do passado, não era igual hoje, que era tudo... Hoje a gente tem máquina, tem ferramentas. Naquela época era muito braçal o trabalho. Naquela época tudo era muito difícil, viagens, tudo dava trabalho. Então, a planta naquela época era muito usada na questão da dor, na questão anti-inflamatória ali dentro da Mesopotâmia. Então, era uma civilização que, vamos dizer assim, eles eram muito ligados ali, de certa forma, contemporâneos ali do povo do Egito, e o uso deles era bem semelhante ao do povo egípcio, sendo que alguns historiadores até acreditam que o nome cannabis, né, ele tem origem suméria, ele tem origem lá naquela época, lá na língua do pessoal da Suméria. É uma palavra muito antiga que foi se transformando e vem perdurando até o dia de hoje. Sim, Churu, como é que a gente foi descobrindo isso, né, cara? Por escavações arqueológicas, como é que isso foi chegando a desvendar esses pequenos, né? Porque para você a gente montar esse quebra-cabeça aí, precisa pegar pecinhas e muitas delas estão perdidas por aí, né, cara? Como é que o ser humano vai entendendo como é que a planta se desenvolveu e como os povos foram utilizando? No caso ali do pessoal da Mesopotâmia, né, que são várias civilizações, a gente teve uma, depois teve outra, teve os sumérios, teve babilônios, teve os assírios, vários povos ali que conviviam e de tempos em tempos um conquistava o outro, estabelecia a dinastia, mas etnicamente, ou seja, fisicamente, a aparência é muito parecido com a aparência do povo árabe de hoje, sabe, a aparência física deles. E o problema todo das cidades, né, que existiam é que os sítios arqueológicos, né, que ficam ali na região do Iraque, ali na região ali também do Irã, eles são lugares que ainda são pouco descobertos, né? Eles gravavam a escrita deles, né, aquilo que a gente conhece como escrita cuneiforme, que era dentro de cilindros de pedra ou de argila e também tábuas de argila, e lá eles colocavam ali, assim como os egípcios e outras civilizações, como a gente falou no passado, os chineses, né, deixavam escritos ali as receitas médicas, né. Para vocês terem uma ideia de como era curioso essa época, quando alguém estava passando por um problema e às vezes não tinha um auxílio médico,
Ele ia para a praça, se sentava e dizia, eu tô doente. Passava a galera e dizia, o que é que você tem? Eu tenho isso. Eu acho que o remédio bom era isso. Tipo assim, todo mundo tinha uma receita caseira ali, e você sentava na praça e torcer para alguém te ensinar o remédio certo, né? Era um negócio... Eu vou para a porta do natural, eu vou ficar lá assim, eu tô doente, tô de cara. Só esperando o natural descer. Então, tudo isso foi mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo que começou, e então, isso na Mesopotâmia. E aí, automaticamente, quando outra nação conquistava, a nação anterior também absorvia esses conhecimentos e passava adiante. A gente passa a entender o seguinte, se mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo isso aí já era popular, há quanto tempo, né, que o ser humano já descobriu essa planta, né? O tempo que o ser humano ainda não tinha nem formado essas grandes civilizações, já havia esse conhecimento. E nessa fase era bom porque a pessoa não ficava com medo, né? Porque não era proibido, então não podia falar numa boa, né, Churu? Olha que diferença, hein, cara? Engraçado que nessa época ninguém falava que maconha ia... Tipo assim, naquela época não existia Cracolândia, como a gente viu falar lá no Senado, lá. Falou, tem que proibir a maconha, olha a Cracolândia. Eu digo, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, aí, naquela época não tinha nóia andando na rua sem trabalhar, sem fazer suas coisas, não. Isso aí é invenção dessa galera de hoje, viu? Exato. O Churu, e a gente tem aí no Egito até, né, uma deusa famosa, a deusa Sechá, né, cara, que tinha ali uma folha de maconha na cabeça, ou seja, já retratada a utilização e a importância da planta para essa cultura também, né, cara? Exato. Aí, nessa primeiro slide, né, nós temos um escrito egito muito antigo, né, o papiro de Ebers, né, ele é chamado dessa forma, onde ele falava sobre principalmente o uso da planta para tratar glaucoma, tratar inflamações, tratar problemas oculares, né? Era um uso que os egípcios tinham. Então a vista começava a ficar ruim, começava a embaçar, toma lá, óleozinho. Eles faziam muito óleo ali no Egito, que eles chamavam de unguento, é o nome. Então essas extrações, esses óleos para massagem, para óleos, para poder tratar esses problemas eram usados, né? A deusa Sechate, ela é um ponto interessante, porque ela é uma deusa voltada ao conhecimento, à sabedoria, aos estudos, a parte, vamos dizer assim, escrita do conhecimento. Essa folha que ela tem em cima da cabeça dela é uma folha de papiro, que é uma planta com a qual se fazia esses rolos aí. Só que o que acontece? À medida que a folha do papiro era semelhante à folha da cannabis, ela foi associada também à planta, porque desde aquela época a planta já era utilizada como uma erva de estudo, de reflexão, de elevação. Então, ela, como a deusa já era uma deusa do estudo, e a planta também era associada ao estudo, embora a folha dali, que ela tivesse na cabeça, fosse uma folha de papiro, ela foi associada à folha da cannabis porque tinha o mesmo formato. Essa aí eu nunca tinha visto em lugar nenhum, moleque. Boa! Eu pensava que era direto mesmo. Que da hora. Não, mas foi uma associação que foi criada posteriormente, tá? Mas não foi uma coisa que, quando a deusa foi, entre aspas, criada, não foi pensando nisso. Mas acabou se tornando. Né, acabou se tornando, né? E porque também a maconha também é uma planta utilizada na questão do estudo, sempre foi uma planta de inspiração, né? Então essa deusa do estudo também teve essa associação. Um ponto interessante também era um faraó, né, que viveu nessa época, chamado Ramsés II, que foi o faraó em que, quando abriram a tumba dele, tava lá o potinho de barro chapado de bud, tá? Chapado de bud. Então ele fechou, botou. Né? Eu lembro que saiu uma escavação que mostrava esses incensários, né? Ou seja, era uma sala específica em que se fazia defumação da planta, então, né, para justamente ali uma elevação espiritual, ou uma passagem, tinha muito rito de passagem também, né, Churu? Eventos simbólicos, ou perto da morte, tinha muita coisa relacionada à religação ali também, né? Sim, existiam muitos ritos fúnebres, né? A planta, ela era utilizada na parte medicinal e na parte religiosa. Então, com certeza, naqueles momentos de elevação e de trânsito, de elevação de consciência, os egípcios, eles já tinham um histórico grande no uso dessas substâncias psicodélicas. A gente tem o exemplo da papoula, né, do ópio, que também já é uma planta muito antiga, que já era utilizada também ali na Mesopotâmia, naquela época, assim como também pelos chineses.
Os cogumelos mágicos, né, os cubensis, o Amanita muscaria daquela região, também era utilizado como planta de poder, e a maconha, né, a nossa querida cannabis, ela estava ali inserida no meio. Até o povo judeu, que era um povo que buscava se manter afastado daquelas nações, também incorporou a cannabis ali na parte do incenso do templo, né, do templo de Jah, né, que era o canebocém, que não era fumada, mas era queimado em incenso também, em forma de oferta, porque aquelas civilizações, elas todas compartilharam seus conhecimentos e também cultivaram, tá, pessoal? Aquele pessoal antigo, eles sabiam preparar solo, eles sabiam fazer coisas na agricultura que hoje a gente só faz graças a alguns insumos que a gente compra. Eles faziam o KNF deles, por assim. KNF não é uma coisa nova, sabe? Então, tivemos essas ações na parte medicinal, na parte religiosa, na parte fúnebre e sempre ligado à elevação, à sabedoria, ao estudo e à cura. A cura da planta não foi descoberta agora pela ciência. A ciência descobriu que a cannabis é uma planta medicinal. A ciência descobriu? Isso aí já é muito velho. Eles registraram, né, o Churu? Eles deixaram lá para quem vê depois não precisar descobrir de novo, mas... Bem-vindo à comunidade Grower Maker, o lar dos visionários do cultivo, impulsionando uma revolução verde em prol da saúde e do bem-estar. Aqui, na comunidade Grower Maker, vamos além. Somos uma fonte inesgotável de aprendizado, onde o conhecimento é compartilhado e valorizado. Contamos com renomados especialistas, técnicas de cultivo avançadas e uma comunidade dedicada à medicina canábica. Prepare-se para debates envolventes, estudos reveladores, técnicas inovadoras e muito mais. Junte-se à comunidade Grower Maker e mergulhe em um ambiente estimulante, onde aprendizado e compartilhamento são a essência. Faça parte da nossa comunidade de cultivo da cannabis medicinal hoje mesmo. Aprenda e ensine de grower para grower. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, uma revolução para o seu grow. Pensou em lâmpadas para o seu cultivo indoor? Vende Ganza Lamps. Grow Power, a maior loja de cultivo do Brasil. O seu cultivo na veia. Visita uma das lojas físicas ou então entra no site. Flower Mind, a nutrição vegetal completa, fácil e descomplicada, além do controle de pragas. Chocogrower, o chocolate dos growers. Para o teu momento 4,20, nunca mais ser o mesmo.